Muito bem, nesse bloco do Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo aqui um grupo qualificado de profissionais da área de contabilidade, nesse espaço que foi criado aqui no programa, chamado Por um Conselho que Valorize a Profissão Contábil. Vou começar perguntando para o João Batista, que está aqui à minha direita. João Batista, muito obrigado pela tua presença aqui, né? Qual foi o teu propósito de se incorporar nesse grupo, né, que visa fazer com que o Conselho valorize mais a profissão contábil? Sim, bem. Bom dia a todos, bom dia aos colegas presentes. Bom, eu falo aqui não só para os colegas contadores aqui do Gaúchos, mas para a sociedade gaúcha em geral. Tá? A nossa profissão é uma profissão extremamente importante e não vem, no decorrer dos anos, eu já tenho quase 40 anos de profissão, tendo a valorização necessária e a valorização que nós merecemos. O profissional da contabilidade cada vez mais é exigido. Hoje, nós praticamente trabalhamos uma boa parte do nosso tempo para os fiscos federal, estaduais e municipais, e com isso nós merecemos nós merecemos entidades que lutem em prol da nossa valorização. Um tratamento melhor e à altura dessa valorização que vocês têm. Sem dúvida. A nossa categoria é muito importante, claro, para o desenvolvimento do país. Né? Nós é que informamos, damos autenticidades aos números, aos balanços, às demonstrações financeiras. Ou seja, é importante demais e não temos a mesma valorização que outros profissionais de outras áreas têm. É preciso ter esse respaldo, né, João Batista? Um chamado respaldo, né, que valorize o caráter do profissional, né? Sem dúvida. Nós temos que ter respaldo das nossas entidades. Né? Elas têm que ter mais participação na sociedade, em termos de mídia, em termos de divulgação das nossas atividades, coisas que não ocorrem. Né? E com isso, a gente, em vez de crescer, nós estamos sempre ali na mesma situação e querendo informar, querendo contribuir mais ainda do que vocês já contribuem, né? Exatamente, porque, afinal de contas, mas tolhidos, porque não temos o mesmo espaço, espaço que necessitamos para isso. Com certeza. O profissional na área de contabilidade é fundamental para as contas públicas. Essa roubalheira que existe nesse país, de alto a baixo, é devida muito em parte à falta de valorização deste profissional. Esse profissional que é um cara correto, um cara que faz as coisas que serem como devem ser, né? E que, de certa maneira, são desprestigiados exatamente porque não existe atrás deles um conselho que seja o representante legítimo, verdadeiro e que vá na frente, na linha de frente, defender esse profissional. Então, Adjar, é por aí o caminho todo esse de vocês? Olha, eu vou ser muito sincero, assim, basicamente isso é uma situação mas muito básica que a gente pede em relação à profissão, tá? O que a gente observa, assim, ao longo dos anos, claro que eu não tenho a tão experiência que nem o colega João aqui de 40 anos, mas o que eu vejo nessa minha caminhada muito curta, muito próspera, assim, nesse sentido que eu vejo na profissão. É muita falta de valorização. E eu vejo que o profissional da área contábil está sendo jogado para escanteio. O que eu quero dizer o escanteio? Ou seja, ele deixa de ser o ator principal dessa economia que a gente vê, ele passa a ser secundário e não primordial para a economia. E quando isso ocorre de fato, né, quando isso ocorre, a gente observa que quem perde não é só os profissionais da contabilidade. Quem perde é toda uma sociedade que acaba sendo enfraquecida por essa situação. Então, mais do que nunca, a gente observa, e eu tenho notado isso, que é um momento de mudança. A hora de mudança, ou seja, é necessário fazer alguma coisa para que você consiga trazer a tão sonhada prosperidade, não só para os profissionais de contabilidade, tornando eles, enfim, o profissional que realmente é merecido, que é a questão do apoio, profissional realmente valorizado, visto como profissional que dá as informações necessárias para que tanto a empresa, tanto as pessoas que estão envolvidas no meio, no contexto e a economia consiga, de fato, realmente prosperar. Na verdade, o que tu falaste é uma coisa importante. A civilização toda, ela se move por reformas.
As grandes reformas, desde a reforma protestante lá no começo, o Renascimento, o Iluminismo, a Revolução Industrial, que foi uma grande reforma, mostra isso. E nós estamos vivendo, Hamilton, no Brasil, os ventos da reforma. Tivemos aí um governo, né, que foi eleito ano passado, que está reformando o país. É por esse caminho que vocês também pretendem fazer com que o Conselho valorize melhor a profissão contábil? Quero cumprimentar o Silvio pela essa oportunidade, quero cumprimentar os meus colegas aqui de mesas. Eu estou para participar desse conselho para mudar, não mudar por mudar, mas mudar para valorizar a profissão contábil, que no caso, eleva a economia e aonde nós procuramos mostrar para a sociedade tudo aquilo que acontece nas empresas e fazer a divisão de renda. O contador e a profissão é responsável por tudo aquilo que é gerado em termos de economia. Uhum. E, na verdade, é o sustentáculo das empresas, né? Toda empresa que tem sucesso, pode ver lá, qualquer empresa que tenha sucesso, ela tem o quê? Atrás de si uma estrutura da contabilidade que faz com que ela tenha um sustentáculo, uma estrutura forte para progredir e prosperar. Não é verdade, meu mestre? É verdade. Bom dia a todos. Agradecer ao Silvio por mais essa oportunidade. E quero dizer aqui, da última vez que eu tive aqui, foi muito satisfatório os amigos contadores mandando mensagem de apoio e eles vão da Chapa 2. Uhum. Porque eles estão acreditando que nós, da Chapa 2, vamos valorizar a profissão. Porque do jeito que está, não vai ficar. E depois, Fábio, é o seguinte, vocês estão botando a cara para bater também, né? Exatamente. Não só fazendo isso, mas o presidente da República, que se elegeu ano passado, ele se elegeu que através das mídias sociais, mostrando um outro lado, que era aquilo que era a ansiedade da sociedade, quer dizer, mudar para alguma coisa que pudesse representar desenvolvimento sustentado, uma nova visão de futuro para o país, e vocês querem isso para a profissão. Exatamente, Silvio. Queremos isso para a profissão, para o nosso conselho, e um conselho diferente do jeito que está, não dá mais. João Batista, é esse o caminho então? É esse o caminho. Qual é a chamada final que tu dá aí na tua participação para os teus colegas, para a população de modo geral? Bom, eu digo o seguinte, o Brasil precisa fiscalização e controle. Sem isso, nada funciona. Verdade. Se tu queres aniquilar alguma entidade, uma nação, um município, tu implanta a anarquia. Ou seja, o descontrole total. Aí todo mundo faz o que quer e tu não consegues chegar a lugar nenhum. Então, é isso que o Brasil, mais ou menos, vive isso hoje, porque o profissional, o contador, o técnico contabilidade, ou seja, o profissional da nossa área de atividade, ele precisa autonomia para realizar o seu trabalho, mas precisa de informações. E esse trabalho tem que ser fiscalizado também, até porque, eventualmente, as influências a gente sabe que acontecem, né? Mas não temos. No Brasil, infelizmente, não se tem uma fiscalização efetiva e controle efetivo. Por isso que o país passou por essa situação há poucos anos e que continua. Esperamos que agora comece uma nova etapa aí de país solucionando ou investindo-se nessa área de controle e fiscalização, que para mim é um binômio básico. E é lógico, e é fundamental nisso tudo, que sejamos valorizados, e muito bem valorizados, porque senão, sem valorização do profissional, o trabalho passa desapercebido. Né? Eu acho que basicamente era isso. Bom, eu quero agradecer a presença do João Batista, do Adejar, aqui do Hamilton e do Fábio Lunardelli, profissionais aí de respeito no mercado e que estão neste movimento que visa exatamente fazer com que o Conselho Regional de Contabilidade tenha realmente esta visão, né, de futuro. Aqui temos uma geração de contadores, né, que aqui é representado pelo João Batista, que ele muito bem falou, e aqui pelo Adejar, uma nova geração. E essas gerações, elas se sucedem. Cada vez mais, essas gerações exigem que os seus representantes legais possam também estar junto deles, avançando na profissão, avançando na sociedade. Então, parabéns a todos vocês, né? Eu acho que esse é um movimento legítimo, um movimento que realmente vai valorizar mais a profissão da área da contabilidade. Muito obrigado então para vocês, tá? E sucesso nesse empreendimento. Obrigado. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.